Pode começar. Bora, ó, turma. Hoje é aula de exercício. A gente vai começar aqui com domínio de função, tá? Então vamos lembrar o seguinte: o que é domínio de uma função? O domínio de uma função é os valores que o x pode assumir para você poder substituir na sua regra. Então, por exemplo, você tem essa função aqui, ó, f de x é igual a x menos 1 dividido por x mais 1 mais 3x dividido por raiz de x mais 4. Então ele quer que a gente determine o domínio. Qual é a dica que eu tenho que falar para vocês? Olharem sempre para determinar o domínio. Sempre o problema é quando o x está no denominador ou o x está dentro de uma raiz. Nesse exercício a gente tem os dois casos. Então olha esse balãozinho aqui, ó. Esse balãozinho é um problema para o domínio. Porque tem um mandamento na matemática que diz o seguinte: nunca dividirás por zero. Lembra disso? Uma brincadeirinha? Então você tem que impor que x mais 1 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de menos 1. Essa daqui é a primeira restrição que você tem que colocar para o x. Só que não é só essa. Você também tem que colocar uma restrição dentro dessa raiz, que inclusive está no denominador. Então a minha segunda restrição é que x mais 4 tem que ser maior que zero. Mas, metralha, por que você não botou maior ou igual? Porque se o x mais 4 for maior ou igual a zero, você vai ter uma divisão por zero e você machuca a condição de existência. Então, passa o 4 para o outro lado, você tem uma inequação, o x ele tem que ser maior que menos 4. Então, turminha, a gente tem que satisfazer essas duas condições. Então, quando você for dar o domínio, você escreve o domínio da função f é um x que pertence aos reais, tal que o x ele tem que ser maior que menos 4 e diferente de menos 1. Tá bom? Tá aí, ó. X maior que menos 4 e diferente de menos 1. Agora, olha o 2, que legal. Seja f de R em R. Então, ele está dizendo que o domínio é real e o contradomínio é real. Antes da flecha, domínio. Depois da flecha, contradomínio. Essa função pode ser, ó, com esse domínio aqui e esse contradomínio, eu posso ter uma função f de x igual a raiz de x? Sim ou não? A resposta é não. Por quê? Eu posso ter o meu x sendo negativo? Não. Nessa condição aqui, o meu domínio vai ser x maior ou igual a zero. Igual eu dei o exemplo para vocês. Então, x ele tem que ser maior ou igual a zero, porque não existe raiz de índice par com o número dentro negativo. Não existe raiz quadrada de menos 15 no universo dos reais, porque meu domínio é real. Entendeu a ideia? Então, o a não pode ser uma função. Agora, o item B. O item B é a função modular, que a gente vai estudar mais para frente de forma bem aprofundada. O item B, o x pode ser qualquer valor, porque o módulo é um símbolo que deixa todos os resultados positivos. Então, se eu colocar módulo de menos 2, é 2. Módulo de menos 10, é 10. Módulo de 30, é 30. Módulo de raiz de 5, raiz de 5. Então, o meu x aqui, ele pode ser qualquer valor real. E esse domínio tem coincidência, é a mesma coisa que o domínio da sua função. Então, por isso que a sua resposta aqui vai ser a B de bola. Agora, vamos analisar por que as outras não são. Bom, olha a C. A C tem x no denominador, mas a gente não pode dividir por zero. Então, o domínio vai ser qualquer número real que não seja o zero. Ué, mas o meu domínio dessa função é real e está incluindo o zero, então não pode. Agora, a D. A D, esse balãozinho aqui que eu estou fazendo, tem que ser diferente de zero. Ou seja,
o meu x tem que ser diferente de menos 1. Ah, mas o meu domínio está falando que ele pode ser menos 1, porque é real. Então, tem contradição, não vale. Então, o meu x tem que ser diferente de menos 1. Então, essa aqui também não pode ser. Entendeu a ideia? Então, turma, esse exercício aqui, ele te oferece uma função que ela é uma composição de duas funções. Então, para o domínio menor ou igual a 1, ou seja, para os valores de x que são menores ou iguais a 1, você vai assumir essa regra aqui, 4 menos x quadrado. Para valores maiores que 1, você vai assumir essa regra aqui de baixo. Então, a gente fala que tem uma composição de regras que gera o gráfico disso daqui. Então, ele quer o valor dessa razão. F de 3 menos F de 1 mais F de 2 mais F de 0 no denominador. Então, turminha, primeiro, eu vou substituir o x por 3. Aí você vê em qual intervalo ele está. 3 é maior do que 1. Então, eu vou pegar essa regra aqui. Então, você vai no rascunho, aqui no canto, ó, e calcula F de 3. Ah, F de 3 é 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 4, 8. Então, meu F de 3 aqui, meu F de 3 foi 8. Menos. Aí você vai substituir agora o seu x por 1. Ah, mas 1 é menor ou igual a 1. Então, você vai substituir na regra de cima. Calcula o seu F de 1. F de 1 é 4 menos 1 ao quadrado. Que a gente chega em 3. Então, F de 1 tem o valor de 3. Agora, a gente calcula o nosso F de 2. Ah, mas 2 é maior que 1. Então, a gente usa a regra de baixo. Calcula o seu F de 2. 2 vezes 2 mais 1. A gente chega em 6. Então, F de 2 é 6. E, por último, a gente substitui o x por 0. Qual é o intervalo do domínio que a gente tem que substituir? Nessa, porque 0 é menor ou igual a 1. Então, a gente vai calcular o nosso f de 0. O f de 0 é 4 menos 0 ao quadrado, que dá 4. Então, mais 4. Agora é conta, turma. 8 menos 3, 5. 6 mais 4, 10. Então, isso aqui é 1 dividido por 2. A sua resposta aí é meio.